Quando um caso de tráfico humano chega à justiça, ele pode seguir caminhos diferentes. Se for um crime internacional, é de competência da Justiça Federal. Agora, se a ação dos aliciadores se limitar ao Brasil, aí o caso vai parar nas mãos da Justiça Estadual. Como o crime de tráfico de pessoas é tratado em uma convenção internacional, a Convenção de Palermo, cabe à Justiça Federal julgar esses processos. Está previsto na Constituição, no artigo 109. O tráfico de pessoas, um dos objetivos da Convenção de Palermo é de prevenir o tráfico de pessoas, uma questão no âmbito internacional. Para isso, a Justiça Federal acaba adquirindo, por isso ela se torna competente. O problema é que enquanto os processos não são julgados, o crime continua. Mais vítimas são aliciadas e a rede de tráfico transnacional não para de crescer. Esse crime tem uma característica diferenciada dos demais crimes. Não é a mesma coisa um crime de homicídio, no crime de roubo, de sequestro. Ele envolve, de certa forma, até mesmo sequestro, mas um aliciamento das pessoas, enganando as pessoas com falsas promessas. Não necessariamente há conduta forçada, mas muitas vezes o tráfico ele também tem incluído nesse crime também o próprio sequestro da pessoa. Ou seja, às vezes o cidadão é condenado, quando ele é condenado pelo crime de tráfico internacional de pessoas, também está envolvido também um crime de sequestro, cárcere privado. E o juiz faz um alerta. O tráfico humano é tão perigoso e está presente na vida de milhares de pessoas, tanto quanto os homicídios, temidos pela população. Aparentemente a gente se preocupa mais com o crime de roubo, o crime do dia a dia, o de furto, de homicídio. A população acaba muitas vezes prestando mais atenção nesse tipo de crime. E não estamos falando apenas do tráfico para fins de trabalho escravo, mostrado na reportagem anterior. As modalidades desse crime vão muito além disso. Esses crimes cibernéticos, esse crime em relação à questão do tráfico de crianças, o tráfico de pessoas, esses crimes mais modernos, mas que as pessoas fiquem alertas. O deputado Arnaldo preside a CPI do tráfico de pessoas na Câmara dos Deputados. Criada há mais de um ano, um dos desafios da comissão é alterar o Código Penal, que no artigo 231 estabelece apenas a exploração sexual como tráfico humano. Nossas leis brasileiras são muito frágeis. Talvez uma das grandes contribuições dessa comissão parlamentar de inquérito é nós oferecermos, como já fizemos, apresentamos ao Congresso, um conjunto de propostas, mais ou menos 25 artigos, mudando o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei dos Estrangeiros, a Lei de Imigrações, a Lei Pelé, no sentido de modernizar, no sentido de dar mais eficácia, dar mais resolutividade ao ordenamento jurídico brasileiro para o enfrentamento do tráfico. Na prática, nem a previsão do crime de exploração sexual garante a condenação das redes transnacionais de tráfico. Até as autoridades policiais ficam de mãos atadas na hora de conter o crime. Nós já vimos depoimentos de delegados da polícia, flagrarem no aeroporto um agenciador com algumas meninas para fins desse crime e não poderem fazer nada enquanto o crime efetivamente não puder ser consumado, se não tiver um conjunto de materialidades muito robustas para que possa dar o flagrante. E mesmo quando o crime é identificado, é muito difícil colocar atrás das grades os aliciadores, que muitas vezes se passam até por clientes. Provar quem tem culpa no cartório leva tempo e muita investigação. O grande dificultador são os processos chegarem à justiça. Temos notícia de que existem os casos, mas a dificuldade na investigação, a dificuldade até das próprias vítimas se verem como vítimas prostituídas, traficadas, isso faz com que exista uma quantidade muito menor de processos a refletir a realidade fática desses casos. Apesar do medo e das constantes ameaças, as vítimas têm de ter coragem e denunciar. Essa é a única forma de impedir o crescimento desse crime silencioso. Para fazer uma denúncia, não é necessário se identificar. Basta ligar no Disque 100 da Secretaria dos Direitos Humanos e informar tudo o que sabe.
um trabalho de conscientização das vítimas, de elas se verem nessa situação e de conseguirem se desvencilhar do medo de divulgar, um trabalho de proteção às vítimas e às testemunhas que falam sobre o caso.